Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos continuar as nossas conversas sobre Sandman, que é uma obra do Neil Gaiman que estamos lendo coletivamente aqui neste canal. Uma vez que nós já estamos em um ponto adiantado da narrativa, eu sugiro a você que por alguma eventualidade caiu de paraquedas aqui, que assista aos vídeos anteriores nesse projeto e assim possa, acompanhar melhor a nossa discussão de hoje. Vou deixar lá embaixo o link para uma playlist onde constam esses outros vídeos e assim você pode se inteirar melhor deste assunto. Pois bem, no vídeo de hoje eu vou dar um passo para trás e dois para frente para poder falar um pouquinho sobre Ramadan, que é uma das narrativas que compõe o arco Espelhos Distantes, que já foi comentado em um vídeo anterior, só que foi publicada aqui pela Panini separadamente porque essa editora optou por manter para o leitor brasileiro a ordem de publicação original dessas narrativas que compõem Sandman. E como Ramadan foi publicado originalmente separado das outras narrativas que compõem lá Espelhos Distantes, é isso que nós temos aqui. Como eu não sabia disso antes, só fiquei sabendo disso no momento em que abri aqui esse volume 3 da edição definitiva, eu resolvi então comentar um pouquinho o Ramadan de maneira deslocada de seu arco original, por assim dizer, mas não tem problema nenhum, tudo dará certo, não é verdade? Pois bem, outra coisa importante a ser dita é que, como essa é uma edição pesada, eu sempre deixo aqui do lado e daí no fim do vídeo eu coloco alguns trechos que me chamaram a atenção durante a leitura, enfim. Pois bem, como eu disse no meu vídeo sobre Espelhos Distantes, este é um arco composto por narrativas que partem de um dado histórico para aproximar a mitologia criada pelo Neil Gaiman, que é a mitologia dos perpétuos, da nossa realidade extraliterária e, portanto, objetiva. E essa aproximação entre esses dois elementos se dá principalmente através do contato estabelecido entre os perpétuos e figuras históricas reais, como, por exemplo, o Robespierre, o Imperador Augusto, o Joshua Norton e agora aqui em Ramadan, o quinto califa de Bagdá, que é o Al-Rashid. E como aconteceu nos capítulos anteriores, Ramadan, que é a quarta história deste arco, também é o nome de um mês, porque a questão da temporalidade é muito importante para que nós entendamos espelhos distantes. No caso de Ramadan, trata-se do 9º mês do calendário islâmico, e esse é um período muito importante, porque ele é marcado por uma profunda observância religiosa. Isso porque, segundo o versículo 185 da segunda sura, foi durante o Ramadã que o anjo Gabriel revelou ao Corão ao profeta Maomé, e justamente por conta disso, durante este mês, a questão religiosa acaba ganhando ainda mais força nos países do mundo islâmico. Portanto, mais do que um discurso histórico, este é um capítulo de Sandman que estabelece diálogo, ainda que de maneira menos explícita, com todo um discurso religioso. E isso acabou sendo muito útil para mim, porque graças a esse dado eu consegui encontrar um ponto de contato entre essa narrativa aqui de Espelhos Distantes e aquelas que compõem Convergência, que é o arco sobre o qual nós vamos falar ainda neste vídeo. E antes de eu continuar, eu gostaria de apresentar para vocês o conceito de discurso constituinte que o Manguenot recupera aqui neste seu livro chamado O Discurso Literário. Então, esse é um termo que o próprio Manguenot já havia utilizado em textos anteriores, e aqui, entre as páginas 60 e 61, ele vai explicar ao leitor o que é que significa esse conceito de discurso constituinte. Diz ele então: a expressão discurso constituinte designa fundamentalmente os discursos que se propõem como discursos de origem, validados por uma cena de anunciação que autoriza a si mesma. A questão da autoridade da fala vai com efeito bem além da literatura, que não é o único tipo de discurso que se funda no estatuto, por assim dizer, xamânico, de uma fonte enunciativa que participa ao mesmo tempo do mundo comum e de forças que excedem o mundo dos homens. Os discursos constituintes são discursos que conferem sentido aos atos da coletividade, sendo, em verdade, os garantes de múltiplos gêneros do discurso. O jornalista, por exemplo, às voltas com o debate social, vai recorrer à autoridade do sábio, do teólogo, do escritor ou do filósofo, mas o contrário não acontece.
Ou seja, segundo Manguenot, os discursos constituintes funcionam como uma espécie de arquivo do saber que vai sendo constantemente revisitado. E justamente por conta disso, esses discursos autorizam a si mesmos. Isso significa que quando você pega um texto jornalístico, você quer olhar para aquele texto e você quer saber qual é a fonte daquelas informações. A mesma coisa não acontece, por exemplo, quando você pega um texto religioso. Quando você pega a Bíblia, você, pelo menos em teoria, né, se você for uma pessoa religiosa, você não contestará a origem daquelas informações. Para você, aquelas informações, por mais maravilhosas e fantásticas que elas pareçam, elas têm um estatuto de realidade, um estatuto de verossimilhança. O mesmo vale para o discurso literário. Por exemplo, quando você pega lá um texto como a Metamorfose, se ele começa dizendo que certa manhã, depois de uma noite de sonhos intranquilos, Gregor Samsa acordou em sua cama metamorfoseado um inseto monstruoso, você lê aquilo e automaticamente você se insere naquele universo narrativo, de modo que para você aquilo passa a fazer sentido dentro dos limites estabelecidos pela obra do Kafka. Então veja que esses discursos, eles autorizam a si mesmos, eles dão autoridade a si próprios e, como toda autoridade, a autoridade desses discursos constituintes não deve, ou enfim, não pode ser contestadas. Eu me lembrei disso conforme eu fui lendo aqui Ramadã e os capítulos do Arco Convergência, porque em ambos os casos nós temos o discurso literário, que é aqui digamos, criado pelo Neil Gaiman, se aproximando e ressignificando outros discursos constituintes. O discurso mitológico, o discurso histórico, o discurso religioso, o discurso filosófico e por aí vai. E é com base nessa relação que se estabelece entre esses vários discursos constituintes que eu vou organizar toda a minha argumentação ao longo desse vídeo. Evidentemente que eu sugiro que você leia aqui esse texto do Manguenot, para que você entre em contato de maneira mais direta com essa teoria. É claro, eu sei que o Manguenot ele tem, enfim, algumas questões muito problemáticas na obra dele, mas para os meus propósitos aqui, ele será bastante útil. Pois bem, falemos de Ramadã, que é um arco que se passa durante o califado do Al-Rashid, que até hoje é tido como um líder ideal, porque durante o seu governo o Islã prosperou muito. Tanto é assim que Bagdá é representada aqui neste arco como uma cidade no auge de sua pujança científica, cultural, social e filosófica. E a harmonia que reinava em Bagdá neste período aqui do califado do Al-Rashid era tamanha que o palácio desse califa era conhecido como o Palácio da Sabedoria, por conta do desenvolvimento religioso, filosófico e científico que ele proporcionava, o Palácio dos Prazeres, justamente por conta da presença de concubinas e de eunucos ali a dar e vender, e como o Palácio das Maravilhas, porque neste lugar viviam animais falantes, outros seres fantásticos, alguns seres mitológicos e por aí vai, como por exemplo gênios, grifos e quimeras e etc e tal. E tudo isso é representado aqui, primeiro, por um traço que lembra bastante a arte do Oriente Médio e segundo, por meio de elementos que foram sendo historicamente associados àquela região, né, que é a região do Oriente Médio, no nosso inconsciente coletivo, digamos assim. Então, aqui ao longo do arco você tem a presença de lâmpadas mágicas, de gênios, de tapetes voadores e etc. Isso acaba se ligando ao grande tema deste capítulo, que é Ramadã, que é a preservação da memória coletiva. Algo que já havia aparecido lá em uma narrativa anterior de Espelhos Distantes, que é Augustus, por exemplo. Essa memória coletiva é preservada aqui graças a esses vários elementos culturais que nós associamos àquela região de Bagdá, no Oriente Médio. Pois bem, vivia ali o Al-Rashid bem em harmonia com tudo, mas existia um dado que sempre o angustiava, pelo menos ali vez ou outra. O Al-Rashid sabia que, mais dia menos dia, todo aquele reino que ele havia construído acabaria ruindo. Por quê?
esse é o destino de todos os impérios, por mais grandiosos que eles sejam. E como a vontade de Alá não se revela de maneira nenhuma ao homem, e a homem algum, independente dele ser o califa ou não, não ter certeza sobre quando viria a destruição de Bagdá tirava o sono do nosso amigo Al-Rashid. Tendo em vista, então, essas projeções nada agradáveis sobre o futuro de sua cidade, um belo dia, durante o Ramadã, o Al-Rashid desce até os porões, até os grotões ali do seu palácio e vai até uma sala que só ele sabia onde ficava. Nessa sala se encontra uma esfera de vidro com várias entidades demoníacas que foram ali aprisionadas séculos antes. E ele usa esse objeto para atrair o Morfeus, nosso amigo rei do sonhar, na esperança de que este senhor dos sonhos pudesse preservar de algum modo o reino de Bagdá para sempre. E depois de ser ali, digamos, devidamente apresentado a todas as maravilhas de Bagdá, o Morfeus acaba aceitando os termos deste acordo proposto pelo califa. Em troca de eternizar essa cidade, o Morfeus receberia Bagdá de presente. E para poder ali cumprir a sua parte no acordo, nosso amigo Morfeus acaba criando uma réplica da cidade e colocando essa réplica dentro de uma garrafa de vidro. Ou seja, ele eterniza Bagdá ao fazer um simulacro dessa cidade. Simulacro esse que até hoje está presente em histórias como essa, por exemplo, como o Aladim, como as Mil e Uma Noites e etc. Porque, como eu falei para vocês, uma das questões que mais chama atenção aqui, pelo menos a minha, ao longo dessa leitura, foi mesmo a presença desses vários elementos que, de uma maneira ou de outra, remetem à cultura do Oriente Médio. Só que esta Bagdá das Maravilhas se contrapõe absurdamente àquela apresentada na última página aqui dessa narrativa, que é Ramadã. Porque a última página nos coloca em face de uma cidade em ruínas, destruída pela guerra, pela fome, pela pobreza, pela miséria, e com isso cria-se uma oposição muito interessante entre aquele mundo mitológico do passado e a crueza do presente. E nós vamos nos lembrar aqui que quando Sandman começou a ser publicado, os conflitos entre o Irã e o Iraque, por exemplo, já estavam acontecendo. E esse final é interessante também porque nele aponta-se para todo o caráter oral dessa narrativa, uma vez que na última página nós temos ali um senhor contando toda essa história a um menino. E isso acaba recuperando muito bem o texto do início deste capítulo aqui, né, do início de Ramadã, e que serve como epígrafe a essa história, por apontar não apenas para uma tradição que se baseia na oralidade, mas também para todo um discurso religioso que organiza essa sociedade de Bagdá. Então, esse texto consta logo na primeira página aqui de Ramadã, e nele diz-se o seguinte: em nome de Alá, o compassivo, todo piedoso, eu relato minha história, pois não há outro Deus além de Alá, e Maomé é seu profeta. Então veja aqui, além disso tudo, ao inserir então essa última página aqui em Ramadã, mostrando ao leitor a Bagdá atual, o Neil Gaiman aproxima aquele passado mitológico e aquele presente catastrófico da cidade. E com isso, ele vai ressignificar a ambos. Lembrando que essa ressignificação do passado, a partir da aproximação entre dois discursos constituintes, o histórico e religioso e o literário, é algo constante em todas as narrativas que compõem o arco Espelhos Distantes. Seja lá na história sobre o Robespierre, seja lá na história sobre o imperador dos Estados Unidos, ou então ainda na história sobre o imperador Augusto, você sempre tem a ressignificação do passado e do presente graças à aproximação entre esses vários discursos constituintes. E com isso, então, nós deixamos de lado lá
Ramadã e chegamos à Convergência, que é um arco que se estende do volume 38 ao volume 40 e conta ainda, aqui de Sandman, e conta ainda com algumas outras narrativas menores que foram se aproximando desta publicação original. E essas narrativas todas que compõem o arco Convergência se aproximam graças a dois elementos presentes em todas elas. O primeiro deles é esse diálogo entre um discurso literário e outros discursos constituintes, como por exemplo o discurso histórico, filosófico e religioso, mas também o recurso que nós conhecemos como mise en abîme, isto é, aquele recurso que acaba construindo uma narrativa que se desdobra em outras narrativas menores. Então, é aquela velha história da história dentro da história, dentro da história, e por aí vai. O uso deste recurso, né, do recurso da mise en abîme, acaba levando a toda uma discussão sobre o mundo real e o mundo dos sonhos que vão aos poucos convergindo, que vão aos poucos se confundindo conforme essas narrativas se desenrolam. E graças a isso, então, existe aqui nessas narrativas a convergência de mundos, de tempos, de espaços, de eras, de realidades diferentes e alternativas, e por aí vai. Pois bem, a primeira dessas narrativas que compõe, então, o arco Convergência se chama A Caçada. E aí eu anotei aqui o nome de cada uma dessas narrativas para que eu não me esquecesse de nenhuma. Pois bem, a primeira dessas narrativas que compõe o arco Convergência se chama A Caçada. E ela vai recuperar toda a estrutura narrativa em moldura, né, que é essa história toda da mise en abîme, e vai recuperar também a ideia de uma narrativa tradicional que passa de geração para geração. Esses dois elementos, essa narrativa tradicional e essa narrativa em moldura, já estavam presentes lá no segundo arco de Sandman, quando nós pensamos, por exemplo, no capítulo chamado Contos na Areia. E daí é claro que você vai ter que ter lido os capítulos anteriores para saber do que eu estou falando aqui agora, não é verdade? Só que aqui em A Caçada, ao contrário do que aconteceu lá no segundo arco de Sandman, nós temos toda a descrença dessa neta que está ouvindo a narrativa passada pelo avô, o que acaba apontando para a ideia de que essa preservação da memória está ali, digamos, fadada ao fracasso. E mais do que isso, aponta para a ideia de que, sem essa preservação da memória, algumas narrativas que são ali mais tradicionais, inevitavelmente vão se perder. Então, no caso aqui dessa narrativa tradicional que está sendo passada do avô para a neta, nós temos a história de um lobisomem, de um lobisomem juvenil, diga-se de passagem, que se apaixonou pela filha de um nobre e faz de tudo para conseguir ali ficar com ela no fim dessa história. Só por isso já fica clara a recuperação de todo um discurso mitológico, cheio de elementos fantásticos e próprios das lendas e dos contos de fadas. Tanto é assim que vai aparecer aqui em um determinado momento de A Caçada a Baba Yaga, que é uma personagem dos folclores do leste europeu. Pois bem, certo dia, este jovem lobisomem acaba encontrando ali na floresta uma cigana vendendo algumas quinquilharias. E essa cigana acaba dando a este jovem mancebo o retrato da filha de um nobre, fazendo com que este jovem se apaixonasse pela moça. Durante a conversa, então, entre esses dois personagens, essa cigana diz ao lobisomem, e é claro que ele não estava transformado nesse momento, tá? Mas enfim, ela diz a esse rapaz que o valor de um determinado objeto não é determinado pelo vendedor, mas sim pela pessoa que deseja comprar aquilo. Ou seja, o valor não é um dado real, mas sim algo absolutamente relativo. E por isso se liga ao mundo dos sonhos, o que levanta toda uma discussão sobre o valor que atribuímos àquelas coisas ou àquelas pessoas, enfim, a quem desejamos. Isso porque, alguns dias depois dessa conversa entre esse lobisomem e essa cigana, o rapaz acaba encontrando essa mulher morta sob circunstâncias estranhas no meio dessa floresta e acaba então recolhendo a bolsa onde estavam as mercadorias da velhinha.
dentre essas mercadorias está ali um livro que foi extraviado da Biblioteca do Sonhar e justamente por conta disso está sendo procurado pelo Lucien, que é lá o bibliotecário dos sonhos. Curiosamente, este é um livro do Marlowe acerca da história do Dr. Fausto e vocês sabem que nós aqui no canal estamos fazendo um outro projeto em que nós lemos coletivamente as narrativas que têm a ver ali com esse universo do Pacto Fáustico. Vou deixar lá embaixo o link para uma playlist onde já constam alguns livros, alguns vídeos deste projeto. Pois bem, a partir do encontro então entre o bibliotecário do Sonhar e esse jovem lobisomem, nós vamos acompanhando as constantes negociações que se estabelecem entre ambos, porque o Lucien quer esse livro de volta, só que o rapaz diz que só entrega o livro em troca da filha do nobre. E aqui nós vemos toda a intervenção de Desejo, que é uma das perpétuas, na vida deste rapaz, assim como aconteceu uma intervenção do Desejo quando nós pensamos lá nas narrativas que compõem o arco Casa de Bonecas, que é o segundo arco de Sandman. Só que, durante essas suas andanças atrás dessa mocinha, esse jovem lobisomem vai se encontrar com uma outra moça que é de sua mesma espécie. E como ele termina ficando com ela, né, ficando com essa jovem lobisomem, chega-se à conclusão, portanto, que nem sempre é prudente seguir os nossos desejos iniciais. Só que antes do fim deste primeiro capítulo, né, deste primeiro capítulo do arco, toda essa narrativa que até então era tomada como uma lenda qualquer que estava sendo passada ali do avô para a neta, toda essa narrativa que tinha esse aspecto lendário vai se modificando, porque esse avô deixa claro para a neta que toda aquela história de fato aconteceu com ele, né, com o avô dessa menina, e ele resolveu contar essa história para dizer como foi para ele conhecer a sua futura esposa, que seria também lá uma lobisomem, né? Eu não sei qual é o feminino de lobisomem, se você souber, deixe lá embaixo nos comentários. Pois bem, graças a esse dado que o avô apresenta à neta, que é, olha, essa história aconteceu comigo, acaba se rompendo com todo o caráter lendário dessa narrativa, e isso acaba jogando todos aqueles eventos que eram ali da ordem do fantástico para o plano real em que o avô e a neta estão conversando. Ou seja, no fim dessa narrativa nós temos ali, digamos, o mundo fantástico e o mundo mitológico convergindo e se confundindo com o mundo real. Pois bem, com isso nós chegamos ao fim de A Caçada, que é o primeiro capítulo aqui deste arco. Depois, o segundo capítulo se chama Lugares Maleáveis. E este capítulo vai aproximar o discurso literário do discurso histórico, e ele faz isso a partir da recuperação da figura do Marco Polo, que é aqui um jovem perdido no meio do deserto, o que acaba representando a ruptura com a figura historicamente construída do explorador invencível e, por sua vez, acaba demarcando a diferença entre a realidade, que no caso aqui é a de um garoto perdido no meio do deserto, e a ficção, que nos apresentou a imagem de um Marco Polo como sendo um explorador infalível e nato. Pois bem, vocês sabem, quando eu falo Marco Polo, vocês sabem de que eu estou falando, né? Enfim, durante essas suas andanças pelo deserto, o jovem Marco Polo acaba entrando em um dos lugares maleáveis do título deste capítulo. E esses lugares maleáveis, são aqueles que ainda podem ser moldados pela imaginação por estarem em regiões em que a fronteira entre o real e o onírico, entre o conhecido e o desconhecido, são difusas, são pouco claras. Isso porque esses lugares conhecidos como lugares maleáveis, esses são lugares onde a realidade e o sonho coexistem, e justamente por conta disso, eles foram pouco explorados ou conhecidos pela civilização, e justamente por conta disso, então, acabam sendo cercados de mistérios. Então, um deserto é um lugar bem propício a abrigar essa maleabilidade, digamos assim. Nesse sentido, então, é interessante que o Neil Gaiman tenha
recorrido à figura de um explorador como personagem central desse seu capítulo, porque cabe ao jovem Marco Polo desbravar esses lugares maleáveis e torná-los conhecidos. E estando perdido por este lugar, nosso amigo Marco Polo aqui acaba se encontrando primeiro com o Rustichello de Pisa, que é o autor do Viagens de Marco Polo, que é um livro muito importante, né? E o Marco Polo acaba se encontrando também com o Verde, do violinista, que é um personagem que já havia aparecido no arco Caso de Bonecas, e com o próprio Morpheus ali, já próximo do fim desta segunda narrativa do arco Convergência. Então veja que, novamente, nós temos ali esse discurso histórico, que é aquele que diz respeito à narrativa sobre o Marco Polo, se confundindo com o discurso literário, que é aquele em que nós temos a presença, por exemplo, do Morpheus. Pois bem, com isso nós vamos à terceira narrativa deste arco, que é lá Parlamento das Gralhas. Esta narrativa tem como personagem principal o Daniel, que é aquele menino que havia nascido no sonhar e que por conta disso pertencia ao Morpheus, que acabou dando este nome a ele, nome este que faz referência àquele profeta bíblico que desvendou os sonhos do rei Nabucodonosor. Pois bem, nós ficamos sabendo aqui em Parlamento das Gralhas que a mãe do Daniel não consegue mais desempenhar nenhuma função que não esteja relacionada de alguma maneira com a sua maternidade, o que acaba fazendo com que a vida dela seja bem, enfim, infeliz, digamos assim. Pois bem, como eu disse em um vídeo anterior, em algum lugar do passado, o nome desse menino faz referência então àquele profeta que acabou decifrando o sonho do Nabucodonosor, e essa intertextualidade bíblica vai, de certo modo, estar presente aqui em Parlamento das Gralhas, tanto porque nós vamos saber que este menino consegue entrar em contato com o sonhar com muita facilidade, mas também porque aqui nós vamos ter a presença de outras figuras que também estabelecem de algum modo uma intertextualidade com esse discurso constituinte, que é o discurso religioso. Pois bem, isso porque nós acompanhamos aqui um sonho do Daniel que se encontra com a Eva, com o Caim e com o Abel, que decidem contar algumas histórias ali a este guri. Então vamos lá. A Eva vai contar a história das 3 esposas de Adão, o que acaba se opondo ao discurso religioso e criando ali o arquétipo das 3 entidades femininas. Então a primeira esposa foi a Lilith, a segunda esposa, e como a Lilith se rebelou, não é, contra Adão, ela acabou sendo expulsa do paraíso. A segunda esposa nem chegou a receber um nome, porque o Adão viu o processo de criação dela e por conta disso ele ficou meio enojado, digamos. Ele não conseguiu lidar com o fato de que aquela pessoa é composta por vísceras e coisas do tipo. E a terceira esposa, então, foi a Eva, que foi quem chegou à velhice e aquela coisa toda. Então, graças a isso, você tem ali o arquétipo da mãe, da virgem e da anciã. Pois bem, essa é a história da Eva. Você tem também a história do Caim, que vai contar ali sobre o Parlamento das Gralhas, que dá título a esta narrativa, que é um momento em que esses pássaros, as gralhas, se reúnem para que um deles seja bicado até a morte. E essa ideia, né, desse pássaro, que será dessa reunião de pássaros e depois um deles será bicado até a morte, essa ideia se reflete na própria história maior que está sendo contada, que é a história que envolve o Daniel, o Caim, o Abel e a Eva, porque assim como uma das gralhas é sacrificada depois deste encontro, um desses personagens aqui reunidos também vai acabar morrendo, e daí, enfim, se você leu, você sabe de quem eu estou falando, não é verdade? E por fim, você tem a narrativa que é contada pelo Abel, que vai falar sobre como ele e o irmão foram parar ali no Reino dos Sonhos. E nesse momento vai aparecer ali uma versão mais infantil, tanto da morte quanto do sonho. Eu achei isso bem legal. Pois bem, dizia eu antes de ser interrompido, que em todos esses capítulos sobre os quais conversávamos, nós estamos diante de uma história maior, dentro da qual se organizam e convergem narrativas menores. E isso acontece de maneira acentuada em Parlamento das Gralhas. E para além disso tudo, este arco Convergência também conta com outros 2 capítulos. O primeiro deles funciona muito mais como um aperitivo para que as pessoas conheçam
a mitologia de Sandman e entendam qual a influência do sonho e, portanto, de Morpheus na nossa realidade. E eu estou falando aqui de Medo de Cair, que conta a história de um diretor e dramaturgo que, às vésperas da estreia de sua primeira peça, decide desistir de tudo com medo de fracassar. E é claro que existe aqui o estabelecimento de toda uma metáfora relacionando o medo do fracasso ao medo de altura que este personagem sente, e daí vem o título deste capítulo. Estabelecida essa metáfora, este personagem se encontra com Morpheus durante um sonho e, durante a conversa que se estabelece entre ambos, Morpheus lhe diz que, para que ele não caia, é só ele não subir em lugares altos, mas é preciso ter consciência que, ao fazer isso, ele se privaria da oportunidade de ter uma visão mais privilegiada da vida e do mundo ao seu redor. E Morpheus diz mais, ele diz que, caso durante a sua subida você acabe caindo, 3 coisas podem lhe acontecer. Ou você vai morrer, o que é uma coisa muito natural, ou você vai acordar no sentido amplo de despertar para a vida, ou no sentido mundano, já que esse diálogo acontece durante um sonho, ou então você vai acabar voando, porque não é, o sonho tem regras próprias. E a isso se resume basicamente o capítulo, porque depois dessa conversa, esse diretor acorda e decide que é melhor arriscar. Ou seja, tudo isso poderia ser resumido muito bem aquela frase que o Seu Madruga diz em um episódio de Chaves, que é: a pior batalha é aquela que não se enfrenta, não é verdade? E com isso nós chegamos então à canção de Orfeu, que chamou bastante a minha atenção por 3 motivos. Primeiro, porque ela nos apresenta a um novo perpétuo, que é destruição, que estava sumido desde capítulos anteriores. Este capítulo ele vai estabelecer um diálogo com todo um discurso mitológico, mais especificamente com a mitologia grega, e por fim este capítulo recupera a aparição da cabeça do filho de Morpheus, que havia acontecido lá em Thermidor. E ao fazer isso, então, Canção de Orfeu consegue, digamos, amarrar várias pontas que ficaram soltas em arcos anteriores, como por exemplo, aqui nós temos uma explicação sobre o porquê de Orfeu literalmente ter perdido a cabeça. Nós temos aqui uma explicação do porquê de Calíope e Morpheus terem brigado, isso aconteceu lá em algum momento do passado, como nós já sabemos. E aqui nós ficamos sabendo o porquê da relação entre pai e filhos, Morpheus e Orfeu, ser tão conflituosa. Então, este capítulo ele trata basicamente do relacionamento entre Orfeu, que é o filho do sonho, com a musa da poesia, que é a Calíope, e uma moça chamada Eurídice, que morreu ao ser picada por uma cobra no dia ali de seu casamento. Então, como acontece lá no mito grego, o Orfeu vai até o mundo dos mortos para tentar recuperar a Eurídice, só que ele acaba sendo alertado por Hades, que é o rei ali do mundo dos mortos, que para que isso aconteça, para que ele conseguisse de fato reaver a sua amada, Orfeu deveria voltar ao mundo dos vivos sem olhar para trás em momento algum. E é claro que, como esse sujeito é muito curioso, ele está ali desconfiado de que foi passado para trás, Orfeu acaba se virando em um determinado momento e com isso ele acaba perdendo Eurídice para sempre. Depois deste evento tão traumático, alquebrado e deprimido, digamos, não é? Volta o cão arrependido para o mundo dos vivos e acaba se isolando, e o cão arrependido aqui no caso é o Orfeu, e acaba se isolando em uma ilha onde ele irá passar a eternidade. Por quê? Como ele foi ao mundo dos mortos ainda em vida e voltou, ele não vai poder morrer nunca mais, como havia sido alertado por sua tia, que é a morte. Lembra lá que o Orfeu é filho do sonho e o sonho é irmão da morte. Pois bem, e por essa incapacidade de morrer, Orfeu acaba continuando vivo, mesmo depois de ter a sua cabeça arrancada pelas bacantes durante um evento que acontece ali naquela mesma ilha em que ele se refugiou. E diante disso, então, nós temos todo um desfecho em que o Orfeu e o Morfeu acabam se encontrando, e durante este encontro nós ficamos sabendo ali que Orfeu ele gosta muito de pensar que nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos, e por conta disso, então, ele vai providenciar para que alguém cuide do filho, mas ele não fará isso diretamente. Então veja aqui, como eu disse em algum momento do passado, a aproximação
entre esses vários discursos constituintes, o discurso literário, o discurso religioso, o discurso filosófico e o discurso mitológico, a aproximação entre esses vários discursos constituintes parece ser uma constante em todas essas narrativas sobre as quais conversamos hoje. Seja lá a narrativa final do arco Espelhos Distantes, sejam essas narrativas que compõem este arco que é Convergência. E talvez isso também se aplique àquelas narrativas que vão estar presentes no próximo arco, que é Vidas Breves, sobre o qual nós conversaremos em um vídeo que será lançado em algum momento do futuro, certo? Enfim, é isso então, não sei quanto a vocês, mas parece que a cada capítulo que eu leio, eu gosto ainda mais deste universo criado aqui pelo Neil Gaiman. E é isso, vemo-nos nos próximos vídeos. Evidentemente que eu não falei de todas as coisas possíveis a serem ditas aqui sobre essas narrativas, então se você tiver algo a complementar a essa minha fala, deixe lá embaixo nos comentários. Se você está inscrito nesse canal, muito obrigado pela sua inscrição, e caso não esteja inscrito, inscreva-se também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!